O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam, por acaso, fazer jejum enquanto o noivo está com eles? E quando o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos nos sentando e cantando mais uma vez. A todo homem que procede retamente eu mostrarei a salvação que vem de Deus. A todo homem que procede retamente eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Quero acolher os dois diáconos que estão aqui conosco. Quero pedir que eles se apresentem para que nós os acolhamos aqui com muita alegria. Diácono Paulo Xavier de Freitas, pertenço à Diocese de Lorena e trabalho na paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Lorena. Diácono Giovanni, paróquia São José, de São José do Alegre, sul de Minas, Diocese da Campanha. Obrigado, meus irmãos, muito bem-vindos. Um abraço a respectivos párocos e bispos das dioceses. Também quero acolher os nossos músicos, todos que estão trabalhando aqui com a gente, na liturgia também, na transmissão. Meus irmãos e irmãs, quem está visitando a Canção Nova pela primeira vez, levanta a mão. Muita gente, seja muito bem-vindo, tá? Vamos acolher com uma salva de palmas, graças a Deus. Posso te fazer um pedido muito espiritual, que eu sempre faço para quem chega aqui na primeira vez? Posso fazer? Dorme na missa, não. Tô de olho, hein? Isso é proibido, proibido meditar na homilia com o olho fechado. Porque quem medita com o olho fechado, depois você ouve o ronco, é perigoso. Meus irmãos e irmãs, quais são as principais coisas que Jesus está falando? Qual é o principal assunto do Evangelho de hoje? Cri. Você não vai falar nada? Eu vou descer aqui, cinegrafista, eu vou descer aqui embaixo um pouco. Quero ouvir mais de perto. Qual é o principal assunto? Pode falar em português mesmo, qual que é? Pode falar, guria. Jejum, quantos anos você tem? Nossa, mas por que você tem esse cabelo tão bonito assim? Como que é seu nome? Luíse. A Luíse de 11 anos respondeu, e esse marmanjo que está do seu lado aí não respondeu. Olha para quem está do seu lado e fala assim: você não tem vergonha, não? Obrigado, Luíse. Bate aqui. Deus abençoe. Aquela ali é sua irmã? Como que é seu nome? Malu, quantos anos? 8, bem-vindas, as duas com vestido parecido, muito bonitas. Mas Jesus está falando sobre o jejum. Sim, jejum, por quê? Veja bem, na época de Jesus está interagindo, melhor, existem dois grupos ali interagindo com Jesus. Quais são os grupos? Eu quero ver se esse povo está prestando atenção no Evangelho. Olha, gente, que isso?
Quais são os grupos que estavam interagindo com Jesus? Os fariseus e quem mais? Não eram os apóstolos. De fariseus eu já ouvi, mais um grupo. Os discípulos de João Batista. Aí, agora parece que é um pouquinho mais velho. Não é 11 aquele rapaz que falou, né? Parece que é uns 30 e pouco. Os discípulos de São João Batista e os fariseus estavam ali falando com Jesus, falando com os discípulos de Jesus. E o assunto era o jejum. Por quê? Fariseu, né? A palavra fariseu vem do hebraico farushim, que queria dizer separado. Então eles se consideravam os separados, aqueles que faziam penitências, que eram justos. Então o fariseu, ele jejuava 2 vezes por semana. Todo fariseu. E os discípulos de João, tendo em vista que João Batista tinha um anúncio também sobre penitência, sobre conversão, eles também jejuavam muito. Então imagina, esses 2 grupos austeros, né? Austero quer dizer aquela pessoa que faz penitência, jejuavam, e Jesus e os seus discípulos, só festa. Diz o evangelho que eles iam para os casamentos, eles dançavam, né? Então esses 2 grupos interagiram com Jesus, dizendo, olha, o que está acontecendo com os discípulos de Jesus? E Jesus deu uma resposta muito sábia. O que Jesus disse? O que Jesus disse, criatura? Pode alguém jejuar? O amigo do noivo pode jejuar enquanto o noivo está com eles? Quem aqui já foi numa festa de casamento? Levanta a mão. A senhora eu tenho certeza que foi. Arrumou o cabelo, depois obrigou o seu marido a tirar 47 fotos suas para você postar, toda produzida, né? Do dia a dia a senhora não posta, né? É só no casamento. Mas enfim, o casamento, né, até que se prove o contrário, se ninguém tiver obrigado, é uma festa muito alegre, é ou não é? É a união de 2 pessoas, geralmente os convidados são amigos de ambas as partes. Você acha que nos casamentos de hoje a gente festeja bastante? Sim ou não? Não. Na época de Jesus, um casamento durava 7 dias e 7 noites. Você sabia disso? Meu amigo, ele tinha que fazer um caixa, não é para comprar a casa, era para pagar a festa do casamento. Era comum na cultura judaica, na cultura oriental, os casamentos durarem 7 dias e 7 noites. E tomando muito vinho, e dançando. Então imagina, as pessoas vinham de longe, de outros países, de outras regiões, para participar do casamento. Então, aquilo no imaginário coletivo do hebreu, do judeu, quando Jesus falou, eles entenderam. Não tem jeito de ficar triste numa festa de casamento. E por que Jesus estava falando isso, gente? Porque, veja bem, lá no Antigo Testamento, em Oséias, capítulo 2, Isaías, capítulo 53, Jeremias, capítulo 31, Deus disse: eu sou o noivo que vou vir desposar a minha noiva, que é a igreja, que é o meu povo. Então quando Jesus disse isso, para quem o ouvia e conhecia a antiga lei, o Antigo Testamento, nós estávamos ainda na época do Antigo Testamento, Jesus que veio trazer a novidade, né? Então para aqueles que o ouviam, eles já entenderam, ele está dizendo que ele é Deus, e que se ele está conosco, então agora não é hora de jejuar. Por quê? Porque agora é hora de celebrar a presença de Deus conosco. Então era isso que Jesus estava falando. E isso que eles não conseguiram entender. Mas o que Jesus disse? Dias virão em que o noivo será tirado. Quais são esses dias que o noivo será tirado? É aquilo que o catecismo da Igreja Católica chama de o tempo da igreja. É o nosso tempo. Jesus subiu ao céu na ascensão, aos céus na ascensão, nos foi tirado. Claro, ele está presente na Eucaristia, está. Ele está presente na palavra, está. Mas a presença física dele nos foi tirada. Então esse é o tempo da igreja. Nesse tempo a gente jejua. E o que motiva o jejum de hoje? O que motiva o nosso jejum? Uma palavra, dizia Santo Agostinho. Se eu não me engano, foi Santo Agostinho. Existe um truque na teologia, se você não lembrar o santo, fala que foi Santo Agostinho, que ele já falou, sabe quase sobre tudo, né? Eu acho que foi Santo Agostinho. Dizia que o que motiva o nosso jejum é a saudade. A saudade do noivo que nos foi tirado momentaneamente. E quando o noivo vai voltar? Na sua segunda vinda, aquilo que a gente chama de parousia. Quando Jesus voltar no final dos tempos, ele vai desposar a sua igreja,
que somos nós, e vai elevar a igreja para se tornar Jerusalém celeste, onde Ele habitará no meio de nós, e será tudo para nós. Lá não haverá mais choro, mais dor, nem morte, não haverá mais angústia. Então, Jesus está falando, olha, você precisa entender o tempo que você está vivendo. Jesus, esses dias atrás, no evangelho segunda passada, na verdade, no evangelho de Marcos, no começo, Jesus começou a sua proclamação dizendo, o tempo se cumpriu. Então, ele está dizendo, olha, os profetas por séculos profetizaram, vai vir o Messias, vai vir o Filho de Deus, ele vai estar no meio de nós, Emanuel, Deus conosco, como está escrito lá na profecia de Isaías capítulo 11, sobre ele repousará o Espírito do Senhor. Então Jesus está dizendo, esse é o tempo do cumprimento da promessa. Então entenda o momento que vocês estão vivendo. Então veja bem, Jesus não está criticando o jejum, tá? Você que come até a lua se deixar, é importante o jejum, é uma prática espiritual, a gente reza com o corpo, mas Jesus está colocando o jejum no lugar certo, Ele está ressignificando o jejum, e Ele está dizendo, olha, o noivo está aqui, depois eu vou voltar a falar do jejum, e Jesus também falou do odre. Quem aqui sabe o que é um odre? Levanta a mão. Todo mundo, né? Todo mundo, uma pessoa sabe. Sabe mesmo? Sabe mesmo? O senhor? Então tá bom, ele já deu uma balançada. Mas eu estou falando do odre da época de Jesus. O que era o odre, gente? Era um recipiente assim, feito com pele de animal, como se fosse, moringa, sei lá como é que se falava antigamente, né? Um recipiente como se fosse uma garrafa feita com uma pele de animal, que era no meio ela era bem extensa e tinha a boca fina em cima, e eles colocavam o vinho lá. Mas o que acontece com o vinho colocado nesse recipiente? Ele fermentava, e fermentando ele ia alargando, porque era um material tipo um couro, que podia ser alargado, né? Só que uma vez que o vinho fermentava dentro desse recipiente, que era feito de couro de animal, de pele de animal, se colocar um outro vinho novo, ele já tinha expandido tudo que ele conseguia. Então ia estourar, né? Então Jesus está usando uma analogia, uma metáfora que era muito presente para eles naquela época. Jesus está dizendo, olha, não coloca vinho novo num odre velho. Não coloca remendo novo numa roupa velha. Por quê? Jesus mesmo explica, o remendo novo, o pano novo repuxa o velho e o rasgão fica maior. Então o que Jesus está dizendo? Olha, ele estava falando ali para os homens da antiga aliança, do Antigo Testamento. Eles falaram, olha, para vocês entenderem quem eu sou, para vocês entenderem o que está acontecendo aqui, vocês precisam se renovar de dentro para fora. Vocês precisam ser um odre novo, se tornar um odre novo. Eu vou falar depois o que é se tornar um odre novo, né? Os padres do deserto vão nos ajudar. Mas Jesus está dizendo, eu sou o noivo, eu tenho vinho novo, mas vocês precisam renovar a mente. Como disse São Paulo aos Romanos 12, capítulo 12, versículo 2, renovar a mentalidade, renovar a forma de pensar, começarem a entender quem eu sou e o que eu proponho. O que Jesus estava criticando aqui, gente? No fundo, ele estava criticando muitos fariseus, por quê? Porque os fariseus, eles entendiam que a fé, a espiritualidade, era formalismo religioso. E existe uma diferença entre fé, espiritualidade, e formalismo religioso. Porque tem gente que usa a fé como uma maquiagem espiritual. O que é a maquiagem? A maquiagem é a sua verdade? Quando você acorda lá de manhã e vai olhar no espelho e faz assim, meu Deus, quem que é? Assombração, com seu cabelo desse tamanho, sem maquiagem, aquela ramela no seu olho. Desse jeito você não faz selfie para mandar para o pretendente, né, mocinha? Estou vendo as meninas novas aqui, é só na produção, né? Maquiagem é bonito, mas não é a sua verdade. Você está fazendo uma maquiagem, né? Não tem quem usa aquelas maquiagens poderosas, não tem nem ruga, não tem olheira, tudo uniforme, né? Ou quem usa os filtros hoje, né? Esse filtro é um perigo, as mulheradas deixam os filtros lá e quer tirar foto com o padre, aí eu saio na foto de batom depois por causa do filtro. Eu já falo, tira o filtro é seu, não tem nada a ver com isso. Aconteceu esses dias, um padre até sarrista falou, nossa, você ficou bonito de batom. Eu falei, eu pego essa pessoa hoje, eu pego. E depois vai embora, eu nem sei quem que é, né? Mas o que é a maquiagem? O que você usa, mas não é a sua verdade, né?
Quem te conhece de manhã, o maridão quando te vê cedo e leva aquele susto, ou você que olha para ele e fala, meu Deus, quem que é essa assombração, né? Então, os fariseus, eles tinham a sua fé como uma maquiagem. Eles chegavam e jejuavam, e naquela época o jejum era um ato público. Você jejuava publicamente. E eles ficavam com cara de triste, porque todo mundo falava, nossa, como eles jejuam, como eles são piedosos. E Jesus está dizendo, olha, eu não vim anular a lei antiga, mas eu vim ressignificar, eu vim levar ao pleno cumprimento. Ou seja, a fé não é uma maquiagem que você usa para fora, ela tem que ser uma transformação interna, de dentro para fora, nos valores, nos princípios, na maneira de pensar, na maneira de se relacionar. Fé não é formalismo religioso. Tem gente que é assim, a pessoa até é religiosa, mas ela não muda de dentro para fora. Por exemplo, se você é uma pessoa muito religiosa, faz as suas novenas, reza o rosário, vai à missa, mas é uma pessoa amarga, é uma pessoa que fala mal de todo mundo, é uma pessoa pesada, agressiva, me perdoa, você é um odre velho. É um odre velho. E o religioso, que é diferente do espiritual, né, daquele que tem fé, que não vive só o formalismo religioso, ele é o que mais condena e o que mais faz confusão na igreja. Esse desse formalismo. Por quê? Porque ele faz práticas religiosas e está sempre se comparando. Eu jejuei, o outro não jejuou. Eu fiz, o outro não fez. Eu vou à missa, o outro não vai. Então, eu sou melhor. Ele está sempre se comparando com esse formalismo religioso. E Jesus está falando, não gente, muda de dentro para fora. A sua fé tem que te fazer um odre novo. A sua fé tem que te tornar uma pessoa melhor. Sabe, eu pregava esses dias, eu não lembro onde foi que eu preguei, que eu dizia o seguinte, que um cristão, presta atenção nisso que o padre está falando, você aqui, você em casa, um cristão pesado, um cristão amargo é um escândalo. Você sabia? Um cristão amargo que faz confusão onde vai, que faz briga onde vai, que é pesado, é um escândalo para a fé das pessoas, é um contra-testemunho que tira pessoas da igreja. O cristão precisa ser uma pessoa leve. Eu amo ir na Canção Nova. Quem é que veio de ônibus de caravana? Levanta a mão. Eu amo ir na Canção Nova. Mas sentou do meu lado a mulher que eu não gosto. Já mandei ela catar coquinho, não vou falar nem onde você mandou ela, que eu estou ao vivo na TV, né? Tem criança assistindo. Onde já se viu? Estou na Canção Nova, eu vou rezar. Aí uma pessoa na minha frente, na fila, demorou, já xinguei, já briguei. Aí eu vim e rezei a missa inteira, saí lá fora. Esse tempo atrás eu fui pregar num lugar. Saí, depois da pregação, tinha uma fila de pessoas querendo uma bênção, querendo tirar uma foto. Aí uma senhora passou na frente da outra, brigou com a outra, empurrou com a outra. Eu falei, nossa, minha missa foi boa, né? Estou vendo os frutos. Estou me sentindo um péssimo padre, porque você não entendeu o que eu preguei, né? Sai da missa brigando para ter a bênção do padre. Eu olhei para ela e falei, minha filha, você acha que Deus vai te abençoar depois de você ter empurrado a outra? Né? E as duas eu vou dizer para você, não era adolescente não. Era uma de 84 dizendo, aquela velhinha de 86. Né? Aquela velha, eu falei, a senhora tem quanto? 84, e a outra 86, eu falei, entendi, né? Entendi, suspeitei desde o princípio, mas a gente sabe, às vezes esse formalismo religioso vai deixando a gente pesado, uma pessoa pesada, uma pessoa amarga. O cristão amargo é um escândalo. Você pode ver que muitos santos se distinguiam pela alegria. São Felipe Neri, São Francisco de Assis, São João Bosco, e até os que sofreram muito agonizando, você olhava e via aquele sorriso, você olhava e via aquele júbilo espiritual de dentro para fora. O próprio Padre Pio que tinha os estigmas. Então, Jesus está combatendo esse formalismo religioso, e Jesus também está combatendo, veja bem, essa mentalidade velha. É preciso, olha o que São Beda o Venerável dizia no comentário a Marcos, ao Evangelho de Marcos. O homem velho não pode suportar a novidade da graça, ao menos que seja antes renovado pelo Espírito Santo. Não pode suportar, estoura o odre velho. Depois São Gregório Magno, lá na homilia sobre o Evangelho, sobre os Evangelhos, número 17, a novidade da graça não é compatível com a velhice dos vícios. Olha só que forte. São Gregório, doutor da igreja, acabou de nos ensinar. Repita com o padre, a novidade da graça não é compatível com a velhice dos vícios.
É isso que Jesus está dizendo. Olha, você precisa se tornar uma pessoa nova. Em primeiro lugar, você precisa se alegrar pela minha presença de esposo, que estou aqui. Não é? Diga para quem está do seu lado assim, se alegre. Deus te ama e está com você. O cristão precisa ser uma pessoa de sorriso, de alegria, mostrando o dente ou a dentadura que seja, mas sorrindo, não é? O cristão precisa ter essa alegria no coração. Por quê? Porque nós somos o povo que pertence ao esposo, que ainda não está conosco, mas que vai vir. Nós jejuamos pela saudade dele. Nós jejuamos, o jejum tem que ser cristocêntrico. Eu jejuo por saudade dele, e não somente para provar que eu sou bom, ou para acabar com os outros, porque eu sou espiritual. O orgulho espiritual levou muita gente para o inferno, sabe? Então, o esposo está com a gente. O jejum tem que ser cristocêntrico, não formalista, sabe? Tem que ser centrado em Cristo. E veja bem, Jesus está dizendo que a gente precisa aprender a celebrar a presença dele. Por exemplo, o que a igreja ensina sobre a missa? O catecismo da igreja, e existe uma encíclica muito bonita chamada Ecclesia de Eucaristia, ensina que a missa é o quê? A missa é o sacrifício incruento, sem o derramamento de sangue, que Jesus viveu no mistério pascal. Aqui ele morre, ressuscita, aqui ele entrega a sua vida. A missa é um sacrifício. Mas é só isso que a igreja ensina sobre a missa? É só isso? Porque daí as pessoas começam a dizer, não, na missa você tem que ficar triste, não, na missa não pode isso, não, na missa não levanta o braço, não, na missa... Mas o catecismo da igreja, e também a Ecclesia de Eucaristia, essa encíclica de São João Paulo II, ensina que a missa é um sacrifício, mas ela também é um banquete. Não é só sacrifício, é lugar de alegria também, porque nela a gente vive aqui na terra uma antecipação do que a gente vai viver no céu. O quê? Um encontro espiritual com o noivo. Quem que entra no seu coração na missa? Jesus na Eucaristia, quando você comunga. Então é um banquete que antecipa. Gente, toda a teologia do livro do Apocalipse fala desse banquete, das núpcias do Cordeiro, né, com a igreja. Então a Eucaristia já prefigura isso que vai acontecer no final dos tempos. Então não é um momento de tristeza, claro, salvaguardadas ali os excessos, né? A gente tem que entender que é um momento sagrado, mas é um momento de alegria também, é um momento de celebração. Por quê? Porque o noivo está aqui com a gente, naquele momento. Claro, a gente ainda o espera, ele vai vir na segunda vinda? Vai, mas ali, espiritualmente, a gente já tem aquilo que o catecismo chama do antegozo, a alegria que a gente já experimenta aqui na terra, do que a gente vai viver no céu. Por quê? Porque o eterno entra no tempo, Jesus nos visita. Então a gente tem que entender isso, para não ficar com aquela coisa. Depois fica a gente que ouve um videozinho e acha que entende, né, e começa a brigar com os outros, e começa a falar, está errado. Oi, gente, viva a sua fé, seja um testemunho de amor, de comunhão. Continuando, os padres do deserto, comentando esse texto de Marcos 2, dizem o seguinte: tinha um padre do século 3 chamado Abba Poemen, né? Abba é pai, eles chamavam esses nomes assim, gregos. Ele dizia o seguinte: Deus não coloca o Espírito Santo num coração endurecido. Olha só a sabedoria dos padres do deserto, que viviam nas cavernas em oração. Deus não coloca o Espírito Santo num coração endurecido. E o que é um coração endurecido? O livro de Ezequiel fala do coração de pedra. Deus dizendo, eu vos darei um coração de carne, e tirarei do vosso peito o coração de pedra. O que é o coração de pedra para ti? Eu vou até descer de novo aqui. Tem gente se escondendo já, achando que eu vou fazer pergunta. Calma. O que é um coração de pedra para ti? Fala, eu quero ouvir. Um coração fechado para Deus, certo? O que mais? Coração que não perdoa, o que mais? Coração que não sabe amar, o que mais? Coração que julga muitos outros, que pensa na maldade, que é egoísta. Isso é um coração duro. Então isso faz de mim e de você um odre velho. A novidade do Espírito Santo não fica. Então o pai Poemen, né, Abba Poemen, que é esse padre do deserto, ele diz, o Espírito Santo não consegue entrar num coração endurecido. Por quê? Porque é um odre velho, e é preciso buscar renovação.
A renovação. Depois o Abá Isaías, o pai Isaías, que era esse outro padre do deserto, dizia: o coração precisa ser amaciado pela humildade para receber a graça. Repita isso depois do padre. O coração. Nossa, que coragem, hein? O coração precisa ser amaciado para receber a graça, para receber o vinho novo, o Espírito Santo, a novidade de Cristo. Então veja bem, os padres do deserto diz que sem deixar o jejum, que é importante, é preciso meditar sobre a presença e sobre a ausência de Cristo. E é preciso se tornar um odre novo. E o que os padres do deserto diziam que é necessário para você se tornar um odre novo, para receber esse vinho novo? Presta atenção. Primeira coisa, arrependimento dos pecados. O que endurece o nosso coração e faz do nosso coração um odre velho? O pecado. O pecado é o pior de todos os males. Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte. Então, arrepender-se dos seus pecados. Aquilo que eles chamavam em grego de piangó, o chorar pelo pecado. E arrependendo-se, buscar a confissão, Quem aqui, não vai filmar não, cinegrafista, filma eu aqui. Quem aqui não confessa há mais de 6 meses? Levanta a mão. Não vou jogar o microfone em ninguém não, fica tranquilo. Não confessa há mais de 6 meses. Entendi, pode baixar. Você não pecou nessa época não, 6 meses não, Claro que pecou, a gente peca sempre. Então, a gente, não é só o arrependimento, é o buscar o perdão através da confissão. É o receber a absolvição dos pecados. Então, para se tornar um odre novo, eu preciso me arrepender e confessar os meus pecados. Repita comigo. Para eu me tornar um odre novo. Mais forte. Para eu me tornar um odre novo, eu preciso me arrepender e confessar os meus pecados. Segunda coisa, é preciso humildade para se tornar um odre novo. Humildade para reconhecer que eu preciso de Deus para agradar a Deus. Eu não consigo obedecer a Deus sem a ajuda de Deus. Miserável criatura que nós somos, Sem a ajuda de Deus nós não somos capazes de vencer os nossos vícios, os nossos erros e de agradar a Deus. Então a humildade de reconhecer que eu preciso de Deus. O humilde reza porque ele sabe que sozinho ele não consegue vencer. O humilde sabe escutar os outros, É dificílimo você conviver com uma pessoa orgulhosa demais, Talvez a senhora casou com o super-homem, Não tem defeito. Tudo que ele faz está certo, tudo ele já sabe, Ou talvez a sua esposa, sim. Talvez o seu amigo. Não tem humildade, não sabe pedir desculpa, machuca, joga a ferradura na testa de todo mundo, nunca pede perdão. Sabe tudo. Você é um baita de um orgulhoso, uma orgulhosa, está seguindo o caminho do cão, porque ele que é o orgulhoso por excelência, que disse, não vou servir a Deus, eu sei tudo. Me perdoe a sinceridade. Precisa se tornar humilde de coração. Saber escutar, saber pedir ajuda, saber pedir perdão, saber recomeçar, não é? Então, eles disseram, para se tornar um odre novo, é preciso humildade. Agora a terceira coisa, essa daqui eu já vi que todo mundo tem. Mansidão. Olha para a pessoa que está do seu lado, veja como ela é mansa. Esse dia eu vi um vídeo na internet engraçado, o marido filmando a mulher saindo do mercado, falando, veja como ela é adorável. Ela entrou no carro, começou a xingar ele filmando, e ela não viu, Ele postou depois, Veja, é manso igual um hipopótamo com fome, Manso que dá medo. É mansidão. Para se tornar um odre novo, eu preciso dominar minha língua, o meu temperamento, que está sempre irritado, sempre reclamando, sempre falando mal, não tem paciência com nada. Mansidão. Jesus disse, os mansos de coração possuirão a terra nas bem-aventuranças. Então, a virtude, dizia os padres do deserto, que nos tornam esse odre novo para receber a novidade do Espírito Santo, da graça de Deus, do Evangelho, é a mansidão. Você se considera de 0 a 10, escala de 0 a 10, qual é o seu nível de mansidão? 4, 5, o que mais? 8? A senhora está desenvolvida, hein? Quem mais? 1.
Ixi, aí vai para frente, vai, luta. Né? Comigo é assim, escreveu, não leu, o pau comeu, padre. Meu amigo, baixa essa bola, tá? Senão no dia do juízo o pau vai comer também, o couro vai comer. Eu falo o que eu penso. Todo mundo que fala o que pensa não gosta de ouvir o que o outro pensa, né? A minha mãe, os antigos diziam, né? Os antigos diziam, minha mãe me deu educação e me ensinou que eu não tenho que falar tudo o que eu penso, né? Porque se eu falar tudo o que eu penso, só Jesus na causa, né? Mas tem gente que é assim, eu falo mesmo. Ei, mansidão. O que Jesus disse? Eu sou atormentado e bravo de coração? O que ele disse lá em Mateus 11? Eu sou manso e humilde de coração. Você quer seguir Jesus ou não? É o caminho da mansidão. E continua os padres do deserto. Próxima virtude que você precisa ter para se tornar um odre novo. Esse aqui também todo mundo faz, eu já vi. Silêncio. Olha do seu lado a pessoa, que pessoa silenciosa. Calma, ela acorda de manhã, parece um avestruz, derruba tudo, né? Ou às vezes não é só o silêncio externo não, tá? Porque às vezes a pessoa está quietinha, minha cabeça pensando em 469 coisas ao mesmo tempo. Acontece, né? A gente é muito estimulado. Mas os padres do deserto diziam que para a gente entender, olha a profundidade do que o padre vai dizer, tá? Para a gente entender, para nós entendermos o movimento de Deus, como Deus está agindo, os tempos espirituais nos quais Ele está nos inserindo, nos determinados momentos da nossa vida, nós precisamos de silêncio interior. Silêncio da mente. Eu insisto nisso sempre nos meus programas. Pelo menos 1 hora por dia a gente deveria ficar sem celular, sem estímulo sinestésico, auditivo, visual, afetivo, cognitivo. A gente está sempre vendo um vídeo, a gente está sempre conectado. E Deus às vezes está, batendo na porta do nosso coração, da nossa mente, e não consegue falar com a gente. E a gente vai fazendo escolhas pobres, vai se perdendo no processo, porque não tem silêncio, não tem escuta de Deus. Então, para se tornar um odre novo, eu preciso escutar a Deus, eu preciso silenciar a minha mente e o meu coração. Padre, mas eu trabalho, mas eu faço tanta coisa. Olha o que Santa Teresa dizia, Santa Catarina de Sena, que a gente precisa aprender a criar um espaço de recolhimento dentro de nós. Ou seja, um espaço de silêncio, de intimidade com Deus, de diálogo com Deus. E mesmo se nós estivermos no meio de uma confusão, de uma festa, temos que ter esse espaço, cultivar esse relacionamento. É possível, mas é fruto de uma escolha, de uma luta, de um relacionamento contínuo com Deus. Então, silêncio. Quinta virtude que a gente precisa ter para se tornar um odre novo: pureza de coração. Os puros de coração verão a Deus. Lutar contra a malícia desse mundo, lutar contra a impureza desse mundo, a depravação que está aí, comendo solto, é tanto adultério, todo mundo querendo dizer que o errado está certo, que o pecado é normal. Não é normal. Deus quer que nós cristãos lutemos pela pureza. Temos dificuldades, temos quedas, sim, mas lutemos para sermos puros, no jeito que falamos, no que assistimos, na forma como nos vestimos. Padre, eu sou livre para me vestir do jeito que eu quero, mas se o seu jeito de se vestir está levando uma outra pessoa ao pecado, você é responsável por isso, diante de Deus, me perdoe a sinceridade. Mas pudor, a pureza de coração, sem isso eu vou ser sempre um odre velho. E por fim, os padres do deserto ensinam a sexta coisa, a sexta virtude, para você ser um odre novo, é a vigilância interior. O que isso significa, a vigilância interior? Estar atento, todo dia fazer o exame de consciência antes de dormir, perceber onde eu pequei, onde eu desagradei a Deus, onde eu posso melhorar. Talvez hoje você já falou de uma maneira desordeira com o seu familiar, você tratou alguém mal, você viu um vídeo que não devia ver. É ter essa vigilância, ficar atento, porque se cochilar o cachimbo cai. As tentações sempre estão vindo, as seduções do mundo sempre estão vindo. Então ter essa vigilância interior, para de fato ser um odre novo. E claro, concluindo tudo isso, a gente precisa entender que o principal vinho que o Senhor quer colocar nesse odre novo, qual é? Repita comigo: o Espírito Santo. Gente, vocês não almoçaram hoje não, só pode. O Espírito Santo.
Esse é o vinho novo que o Senhor quer colocar dentro de mim e de você. O Espírito de Deus. A gente tem que viver no poder do Espírito Santo. A gente tem que contar com o Espírito Santo. A gente tem que pedir o Espírito Santo. A gente tem que se deixar conduzir pelo Espírito Santo. Sabe, tem coisas que a gente não vai vencer se não for no poder do Espírito Santo. Tem coisas, tem vícios, tem problemas, talvez a ansiedade da sua mente, a depressão, o temperamento forte que você tem. Você quer tratar bem, a hora que vê, você já julgou, já xingou, já condenou. Só no poder do Espírito Santo você se torna um odre novo. Você se torna alinhado com a novidade da graça de Deus. É no poder do Espírito Santo. Então é preciso querer, é preciso pedir. Vem Espírito Santo, vem me renovar, vem Espírito Santo, vem me batizar, vem Espírito Santo fazer o que eu não consigo fazer. Porque veja bem, o mundo de hoje trabalha para relativizar a verdade. Cada um inventa a verdade que quer, está tudo certo. Trabalha para dizer que o errado está certo. As pessoas estão cantando o pecado, romantizando a traição, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Mas o errado é errado, ainda que todo mundo esteja fazendo. E o certo é certo, ainda que ninguém esteja fazendo. Então é só no poder do Espírito que eu vou conseguir me libertar dessa mentalidade contaminada pela impureza, pela mundanidade, e vou começar a pensar como Deus, e vou começar a me tornar um cristão de verdade, tendo o pensamento de Cristo. Amém? Amém? Então vamos aplaudir o Senhor que está abrindo os nossos olhos hoje, está falando com a gente, está agindo no nosso coração. Fica em pé nesse momento, por gentileza. Nós vamos rezar um pouco, depois vamos cantar. Eu quero convidar você agora, levanta os seus braços assim, se isso te ajuda a rezar. Eu quero convidar você a repetir depois de mim. No início você vai repetir, e depois você vai ficar livre para fazer a sua oração, para você rezar. Repita com o Padre: Senhor, eu quero me tornar um odre novo. Eu não quero ficar com a cabeça, com a mentalidade velha, aliás. Eu não quero ficar com a mentalidade velha. Eu não quero ficar fechado à tua graça. Eu não quero ficar fechado à tua graça. Eu não quero perder. Eu não quero perder tudo que o Senhor preparou para mim. Tudo que o Senhor preparou para mim. Eu preciso, Senhor, me tornar um odre novo. Eu preciso, Senhor, me tornar um odre novo. Eu preciso viver a expectativa. Eu preciso viver a expectativa do teu retorno glorioso. Do teu retorno glorioso. Tu que és o noivo. Tu que és o noivo. Eu preciso me preparar. Eu preciso me preparar para o meu encontro definitivo contigo. Para o meu encontro definitivo contigo. Ou seja, na morte. Ou seja, na morte, ou no seu retorno. Ou no seu retorno. Derrama sobre mim a tua graça, Senhor. Derrama sobre mim a tua graça, Senhor. Eu tenho sede da tua presença. Eu tenho sede da tua presença. Me liberta agora, Jesus. Me liberta agora, Jesus. De toda tristeza. De toda tristeza. Ansiedade. Medo. Pecado. Impureza. Agitação. Nervosismo. Liberta-me, Senhor. Liberta-me, Senhor. De tudo que me tira da sua presença. De tudo que me tira da tua presença. Das tentações do mal. Derrama sobre mim agora. Derrama sobre mim agora. Mais forte, derrama sobre mim agora. Derrama sobre mim agora. O poder do teu Espírito Santo. O poder do teu Espírito Santo. Me batizando. Enchendo meu coração. Libertando-me de todo mal. Vem Espírito Santo. Vem encher esse odre que sou eu. Eu renuncio. A tudo que me afasta de Deus. A tudo que me faz andar para trás. A todo comodismo. A toda preguiça espiritual. Tibieza. Desânimo. Mentalidade mundana. Tudo
Tudo que não me deixa crer em Deus, tudo que não me deixa crer em Deus, toda falta de esperança, toda falta de esperança, toda falta de fé, toda falta de fé, eu renuncio em nome de Jesus. eu renuncio em nome de Jesus A todo pecado e vício, a todo pecado e vício, e a toda ação do mal e a toda ação do mal na minha mente, na minha mente, nos meus nos sentimentos, meus sentimentos, no meu físico. no meu físico. Eu renuncio em nome de Jesus, Eu renuncio em nome de Jesus. porque eu quero ser um odre novo, Porque eu quero ser um odre novo, cheio do Espírito Santo. cheio do Espírito Santo. A minha alma tem saudade do noivo, A minha alma tem saudade do noivo, tem saudade de Deus. tem saudade de Deus. Eu quero receber a unção do Espírito Santo. Eu quero receber a unção do Espírito Santo. Eu tenho saudade de Ti, Senhor. Eu tenho saudade de Ti, Eu Senhor. quero estar na Tua presença. Eu quero estar na Tua presença. Vem transformar o que eu não consigo transformar. Vem transformar o que eu não consigo transformar. Vem curar meu coração, Vem curar meu coração, libertando-me de todo mal, libertando-me de todo mal, sarando a minha família, sarando a minha família, convertendo os meus. convertendo os meus. Eu quero estar na Tua presença, Senhor. Eu quero estar na Tua presença, Senhor. Com seus braços erguidos nós vamos cantar. Tenho saudade de Ti, tenho saudade de Ti, como eu quero estar na Tua casa. Você vai cantar para Deus do fundo do seu coração. Como eu quero estar depois na Tua presença. Levanta os braços. Tenho saudade de Ti. Tenho saudade de Ti, cante. Tenho saudade de Ti. Como eu quero estar em Tua casa. Como eu quero estar em Tua casa. Levanta os braços. Tenho saudade de Ti. Solta a voz. Tenho saudade de Ti. Força. Tenho saudade de Ti. Como eu quero estar em Tua presença. Como eu quero estar em Tua presença. Tenho saudade de Ti. Levanta os braços e canta. Tenho saudade de Ti. Mais forte. Tenho saudade de Ti. Como eu quero estar em Tua casa, Deus. Como eu quero estar em Tua casa. Nós precisamos do Senhor. Tenho saudade de Ti. Vem saciar nossa sede, Deus. Tenho saudade de Ti. Como eu quero estar em Tua presença, cante. Como eu quero estar em Tua presença. Ao topo do monte eu quero subir, cante. Ao topo do monte eu quero subir. E a Tua glória eu vou tocar. E a Tua glória eu vou tocar. Mais forte, ao topo do monte eu quero subir. Ao topo do monte eu quero subir. E a Tua glória eu vou tocar. Solta a voz. E a Tua glória eu vou tocar. E o Teu fogo santo eu quero receber, cante. E o Teu fogo santo quero receber. E com Tua unção não vou me perder. Tua unção não vou me perder. Só Tu és santo, santo, Só santo. Tu és santo, santo, santo. Só Tu és santo, cante. Só Tu és santo, santo, santo. E o Teu fogo santo eu quero receber, cante. Solta a voz. Quero receber. E com Tua unção eu não vou me perder. E com Tua unção não vou me perder. Só Tu és santo, 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 cante. Só Tu és santo, santo, santo. Só Tu és santo. Só Tu és santo, santo, santo. Uma vez mais, e o Teu fogo santo eu quero receber. Solta a voz. Canta para Deus. Quero receber. E com Tua unção não vou me perder. E com Tua unção não vou me perder. Só Tu és santo, 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 cante. Só Tu és santo, santo, santo. Só Tu és santo, santo, santo. E vai dizendo para Deus que você tem saudade dele, que só Ele é santo, que você quer receber essa unção
que vem do Espírito Santo. Sim, Senhor, nós estamos aqui. Vai dizendo com as suas palavras, vai rezando. Senhor, nós temos saudade de Ti, nós temos fome e sede da Tua presença. Só Tu és santo. Derrama sobre nós a Tua unção. Com a Tua unção nós não vamos nos perder. Nós queremos o Teu fogo santo. Eu peço, Pai, no nome de Jesus, batiza com o Teu Espírito Santo quem está aqui, quem está em casa. Derrama a unção do Espírito Santo. Que todos aqui em casa sejam batizados agora no Espírito Santo. Que todos aqui em casa agora recebam a unção do Espírito Santo. Que todos agora tenham um encontro pessoal com Jesus Cristo. Vem, Espírito de Deus, vem sobre nós, vem nos tocar, nos curar, nos levantar. Nós precisamos nessa tarde. Vem libertar os corações tristes, vem libertar os corações desanimados, vem libertar aqueles que perderam a fé. Ó doce Espírito Santo, e suavemente vai rezando no Espírito junto com o Orlando. Vai soltando a sua voz no Espírito. Deixa o Espírito Santo rezar em você. Essa é a oração através da qual o próprio Espírito Santo reza em nós. Eu sinto que o Senhor está visitando agora pessoas que estavam com pensamentos tristes, melancólicos, de angústia. O Senhor está libertando a sua mente. Uma pessoa que você estava pensando até em acabar com a sua vida, o Senhor liberta você. Uma pessoa que você tem reclamado muito, você está com uma dor na coluna do lado esquerdo, atrás, perto da lombar, ali na cabeça do fêmur, e você está reclamando muito, você só reclama. Isso tem atraído muita coisa ruim para a sua vida. O Senhor está tocando você, aliviando a sua dor e dizendo: não reclame, louve. O Senhor também está tocando uma pessoa que você está com um processo trabalhista, é um homem, e você perdeu esse processo. E você estava reclamando. Deus diz para você que Ele pode mudar todas as coisas. Se entregue a Deus, se confesse, comece a adorar o Santíssimo todos os dias. Deus pode reverter as sentenças humanas, e Ele vai, se você entregar o coração a Jesus. O Senhor também liberta uma pessoa, visita uma pessoa, um homem chamado Leonardo. Você tem bebido muito, você é um viciado, reconheça. Deus está te dizendo: é hora de parar, é hora de começar a rezar o rosário todo dia e abandonar esse pecado, abandonar esse vício que está destruindo a sua família. Pessoas hoje que estavam com a mente e o coração cheios de dúvida e medo, estão sendo libertas pelo poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo que está colocando em ordem a sua mente e o seu coração nesse momento. Bem suave, só Tu és santo. Santo, santo, eu quero ouvir você cantando. Só Tu és santo. Força. Santo, santo. Vai cantando, só Tu és santo. Só Tu és santo, santo, santo. Um pouquinho mais forte, só Tu és santo. Só santo. Canta para Ele. Só Ele. Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.